Olá, é uma alegria estar de volta com vocês para mais uma palestra online aqui no Fraternidade. O nosso tema de hoje será Pensar na Vida. O que significa? Mas, antes de entrar no tema, vamos fazer a preparação com o livro Pão Nosso, item 38, que se chama Conta Particular, que começa com uma citação de Jesus, que está em Lucas capítulo 19, versículo 42. Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. A exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que à cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, assumindo escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos neste teu dia. Essas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compelem-nos a meditar quanto ao desejo de trabalho sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso, que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor da sua própria renovação. Nesse cenário, é que cada um conheça o que lhe toca a tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Querido amigo Jesus, que possamos no estudo de hoje tocar o coração de cada um que puder ouvir essa nossa conversa e que assim possamos cada vez mais buscarmos o nosso aprimoramento através dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Obrigado, nos ajude sempre. E que assim seja. Pensar na vida. O que significa? Quando me pediram para fazer esse tema, fiquei um tantinho quanto preocupado. Afinal, como podemos saber o que é pensar na vida? Em qual vida precisamos pensar? Será que pensar na vida é pensar somente nas nossas obrigações? Nas pessoas que gostamos? Ou naquelas que não nos afinamos muito também? Ou até nas coisas que precisamos fazer? Será que pensar na vida é buscar o que nos dá prazer? Acho que é um pouco de tudo isso e muitas outras coisas que com certeza não me lembrei, mas que vocês, quando refletirem sobre o assunto, vão lembrar de outras 1000 coisas que poderíamos elencar como sendo algo que precisamos para pensar na nossa vida. Mas será que temos algo especial que precisamos buscar quando somos instados a pensar na nossa vida? Colocando um peso maior, uma importância maior naquilo que fazemos no nosso dia a dia? Entendo que cada pessoa deva ter as suas preferências. Uns acreditam que o importante é conseguir uma boa educação para poder conquistar bons postos de trabalho, possibilitando assim a subsistência financeira tão importante hoje em dia. Outros pensam em aproveitar o tempo em viagens que lhes proporcionem experiências diferentes. E há outros que, assim como nos lembra uma música conhecida, simplesmente deixam a vida nos levar e vai buscando as oportunidades que, via de regra, irão aparecer. E nesse caso, é bom que saibamos filtrar aquilo que nos é lícito, pois, como já nos foi dito, nem tudo nos convém. E talvez nessa frase de Paulo, podemos começar a entender o que é de verdade pensar na vida, pois não podemos passar pela vida sem saber o que queremos para nós e, principalmente, sem nos atentar que nossas escolhas vão nos levar ao nosso futuro.
Isso é algo que não podemos nos furtar. Nossas ações vão nos levar ao nosso futuro, que será bom, tão bom quanto nós, através das nossas escolhas, construirmos o nosso porvir. Outros pensam em aproveitar o tempo em viagens que lhes proporcionem experiências diferentes, e há outros que, assim como nos lembra a música conhecida, simplesmente deixam a vida nos levar e vai buscando as oportunidades que, via de regra, irão aparecer. E nesse caso, é bom que saibamos filtrar aquilo que nos é lícito, pois, como já nos foi dito, nem tudo nos convém. E talvez, nessa frase de Paulo, podemos começar a entender o que é de verdade pensar na vida, pois não podemos passar pela vida sem saber o que queremos para nós e, principalmente, sem nos atentar que nossas escolhas vão nos levar ao nosso futuro. Isso é algo que não podemos nos furtar. Nossas ações vão nos levar ao nosso futuro, que será tão bom quanto nós. Através das nossas escolhas, construirmos o nosso porvir. Mas será que é suficiente pensar somente na nossa vida? Ou precisamos pensar na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam? Mas por que precisamos nos ater somente àqueles que nos cercam? Será que não podemos pensar na vida de todas as pessoas do nosso planeta? Pois mesmo estando longe do nosso convívio, será que não nos afetam quando tomam determinadas decisões? Mas por que precisamos nos ater ao nosso planeta somente? Bom, acho melhor parar por aqui. Senão, vai acontecer comigo igual aconteceu com Chico Xavier, e não há, obviamente, nenhuma comparação entre eu e ele, quando Emmanuel o levou para uma viagem pelas galáxias e depois de passear muito pelo universo, ele pediu para parar, pois já estava com saudade de casa e só queria tomar um cafezinho. Mas é realmente mais ou menos assim, porque temos tantas facetas em nossas vidas, tantas coisas para nos preocupar, tantas resoluções a tomar, que sempre precisamos pular de um galho para o outro, tentando equilibrar os pratinhos dos quais somos responsáveis. Temos o pratinho da família, o pratinho do trabalho, o pratinho dos estudos. São tantos pratinhos para a gente equilibrar que muitas vezes nos sentimos ligeiramente sobrecarregados. Mas todos os pratinhos são importantes. Pode até ser que de tempos em tempos escolhamos um pratinho para deixar meio de lado, mas a gente sempre sabe que ele está lá e que ele precisa de nossa atenção para que as coisas continuem equilibradas. E talvez a atitude mais importante que deveríamos ter é justamente o equilíbrio, pois sem equilíbrio deixamos desabar todos os pratinhos, e aí vai dar uma bela bagunça para a gente arrumar depois, não é mesmo? Além de tudo isso, e não menos importante, é que precisamos também cuidar da nossa vida espiritual. Afinal, somos muito mais que matéria, correto? Mas aí alguém pode estar pensando, deu ruim, né? Poxa, será que é possível realmente conciliar tudo o que precisamos fazer na esfera material e, além de tudo isso, ter que nos preocupar também com a nossa vida espiritual? Não é um pouco demais? Não vou falar que é fácil, mas não é tão difícil assim. Normalmente, nós achamos que nossa vida material e espiritual são duas coisas distintas, e na verdade não são, pois vivemos, ou melhor, devemos viver a vida material sempre pensando também na vida espiritual. E o que isso realmente significa? Significa que a vida espiritual não é descasada da nossa vida material. Se engana quem acha que precisa ser correto e cumpridor de regras somente quando estamos no ambiente do centro espírita ou de qualquer outro templo religioso. Na verdade, essa é a parte fácil, pois quando estamos nesses ambientes, quase que automaticamente nos mostramos na nossa melhor versão. Difícil é nos portarmos conforme o ensinamento de Jesus dia a dia, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. É aí que somos normalmente mais testados. Contudo, nossa vida precisa sempre ser vivida buscando os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, nada de achar que a nossa conduta deva ser diferenciada de acordo com o ambiente. Precisamos agir a cada momento de nossas vidas como Jesus nos ensinou. Então, sinto muito,
Mas nada de desculpas de que falta tempo para nos preocuparmos com as nossas duas vidas, material e espiritual, pois elas devem estar conectadas, buscando o equilíbrio necessário que nos fará evoluir como um todo, seres integrados que somos. Eu acho que dessa forma poderemos pensar na nossa vida como algo que se conecta a tudo que somos e a todos que nos rodeiam. E com certeza a doutrina espírita já nos mostrou como podemos fazer isso de várias maneiras, através dos ensinamentos que ela mesma nos trouxe. E para não falar que estou mentindo, trouxe uma leitura do livro Fonte Vida, que é intitulado Não Somente, que nos vai ajudar a lembrar da importância do equilíbrio e nos deixar bastante pensativos com relação à forma que devemos buscar a nossa transformação moral. Afinal, o importante é como precisamos nos transformar pouco a pouco, dia a dia. Então, a gente vai lendo o livro Fonte Viva e a cada tópico a gente vai discutindo um pouquinho, comentando um pouquinho, ok? Então, vamos lá. Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Precisamos lembrar que somos corpo e espírito. Precisamos cuidar dos dois, se possível com um balanço que nos permita evoluir nas duas asas, como costumamos falar. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. De novo, equilíbrio, né, pessoal? Nossa formosura física precisa ser seguida da formosura do nosso espírito, pois o corpo perece, mas o espírito permanece na sua evolução incessante. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Cuidar do corpo e do espírito, sempre as duas coisas. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Muitas vezes esquecemos que o equilíbrio do nosso corpo passa pelo equilíbrio das nossas atitudes, que podem até curar nosso corpo físico, impedindo muitas vezes que nosso corpo adoeça. A nossa mente é muito poderosa, a gente usa muito mal ela normalmente, né? Precisamos melhorar muito nisso ainda. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Nosso lar precisa ser protegido e, para isso, é fundamental que façamos a limpeza dia a dia dos nossos pensamentos e das nossas atitudes no lar. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Precisamos buscar dia a dia a nossa melhora íntima, buscando os diplomas dos ensinos de Jesus, né? Ele que nos trouxe aquilo que nós precisamos buscar. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Para isso, precisamos, de novo, ter Jesus como guia de conduta para que consigamos iluminar quem cruze o nosso caminho, inclusive nós mesmos. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Alguém falou de trabalho no bem? Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. As flores embelezam e nos agradam, mas os frutos nos alimentam nas necessidades de transformação. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. A teoria é fundamental, mas precisamos sempre colocar em prática o que aprendemos. Não há apenas nós, mas igualmente os outros. Há muito poucas coisas que podemos fazer sozinhos. A cooperação nos permite evoluir mais rápido, nos transformando em pessoas melhores. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos
para a eternidade. Bom, talvez eu tenha deixado mais dúvidas do que certezas na cabeça de vocês, mas a vida é assim mesmo. São muitas variáveis, muitas formas de nos portarmos, mas como já comentamos durante a nossa conversa, se nos pautarmos a nossa vida nos ensinamentos que Jesus nos ensinou, teremos uma enorme chance de acertarmos o nosso caminho. Pois, como diz o título da música com que vamos fechar nossa conversa, também como prece final, tudo, de verdade, depende de cada um de nós. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalalala, xalalala. Que a paz de Jesus esteja conosco e que o ano novo possa nos trazer mais oportunidades de buscarmos a nossa melhoria íntima. E que assim seja.